Estes três componentes da realidade, alma, espírito e corpo, ou observador, processo de observação e observado, constituem essencialmente a mesma coisa. Todos provêm do mesmo local, o campo da potencialidade pura, que pertence ao campo do não manifesto puro, ou vácuo quântico, ou campo unificado, ou a onipresença está na mesma. Esse infinito invisível é invisível, mas é uma energia, não é um nada. Ele quer dizer que nós somos onda e partícula? A partícula só existe por causa da onda. Pela vibração. É uma manifestação da onda. Estes três componentes da realidade, alma, espírito e corpo, ou processo de observador, processo de observação e observado, constituem essencialmente a mesma coisa. Todos provêm do mesmo local. O que ele está querendo dizer aqui nas entrelinhas, gente, é que não tem o que temer. Não tem por que ter egoísmo. Não tem por que ter raiva. Não tem por que ter ignorância. Só que a gente manifesta a ignorância enquanto a gente é desconhecedor. Então aquela história, puxa vida, eu não sabia que era assim. A partir dali começa a mudar tudo. Porque a gente entra em fase com essa onda. Essa onda é por amor. A partir do momento que eu faço o trabalho com a sombra, e eu não, que nem a gente falou, né? Não vai virar uma rosa no meio do peito e sair jorrando de amor pelo mundo. Mas a gente vai aplicar o amor de forma intelectual, o perdão de forma intelectual. É aqui que começa. Porque a pessoa não sente aqui, então ela não começa a aplicar aqui. Então o processo não desce para cá nunca. E aí fica milênios, milênios, milênios. Então esses três componentes da realidade, alma, espírito e corpo, o observador, processo de observação é observado. Então o que está acontecendo aqui? A gente se observando. Quem é que está observando quem aqui? É o todo observando a si mesmo. Todos provêm do mesmo local, o campo da potencialidade pura, que pertence ao campo do não manifesto puro. Ele vai usar potencialidade pura, mas vácuo quântico, campo unificado é a mesma coisa. O Joel trata como onipresença, né? Está na mesma. Na verdade, as leis físicas do universo constituem todo este processo da divindade em movimento, ou da consciência em movimento. Então a gente é invisível, a gente é consciência. Nós não somos nem o pensamento e nem o corpo. Mas quando tem que estudar, ler, praticar, meditar para começar a sentir isso, chega uma hora que a pessoa não sente, ela não sente mais exatamente o corpo, ela sente só a consciência. Então tudo para ela fica mais fácil, ela não vê negatividade em nada, ela reinterpreta a situação, porque o mundão vai continuar existindo ao redor dela, só que ela está no mundo e não é mais do mundo. Ela vive esse reino interior de harmonia, de percepção da harmonia. Então, essa percepção não é da harmonia, não é desenvolvida na situação, tudo que pedires, crendo que receberão. Aí sai pedindo coisa. Não, tem que pedir o todo, tem que pedir isso. Que nem tem uma frasinha aqui, ó, vamos até ler o negócio. Não praticando a presença, aqui no começo, ó. Isso aqui é uma dica, né? A gente não gosta de dicas e truques, mas um negócio desse naipe aqui não é exatamente uma dica, é uma orientação, né? Então a gente vai abrir uma meditação, a gente pode ter esse tipo de pensamento. Ó. Mesmo antes que eu peça, Pai, Tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos ou os meus pensamentos a Ti, Tu não só conheces as minhas necessidades, como também é de Teu agrado me dar o reino. O reino é dado, não existe um Deus que dá nada para nós. Porque se a pessoa não tiver medo, ela vai manifestar as benesses, as coisas, a alegria, mas ela vai ter que passar por essa transformação interna, não sentir raiva, nem falta, nem carência. Quanto tempo vai demorar isso? Não interessa, cada um tem a velocidade, cada um tem o processo, certo? Se o cara era traficante, ele largou a mão de ser traficante ontem, quanto tempo ele vai precisar? Não sei, não dá para julgar, porque ele vai ter que abandonar os ganhos que ele tinha antes para ganhar de outra forma. Então se ele estiver amando todo, ele vai fazer qualquer coisa. Nem que seja vender bala no farol. Mas o que é errado ele não vai fazer mais. Olha o tamanho da transformação que tem que passar. Então, quem já é mais ou menos, dali para frente, se já não era tão estrumbicado, o que o cara faz? Começa a ter a criatividade e coragem. Se ele quer se desenvolver, ele vai colapsar alguma coisa. Mesmo como humano. Mas vai ser através de muito esforço,
muita dedicação, muita criatividade e fazer para ele começar a ganhar algum dinheiro, ter alguma... Porque as pessoas querem isso antes da experiência. Então faz disso o caminho para chegar na experiência. Mas faz isso sem raiva, com compreensão e não com frustração. É lógico que no começo passa muita frustração, do mesmo jeito que eu mesmo já passei. Eu estava há 1 ano estudando mecânica quântica, eu já falei isso. Teve uma vez que eu chutei até a cadeira de uma mesa de ferro, bateu na parede, até faísca saiu. Eu falei, essa mecânica quântica que não funciona? Quão longe eu estava de entender alguma coisa? É lógico, né? Eu estava com uma frustração ali, logo depois apareceu o caminho infinito, dá uma aprofundada, começou a resolver a situação, né? Então, eu me volto para ti agora, isso na meditação. Não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando tua graça, tua bênção, o presente que tu mesmo és. Então não se pede coisas. As coisas vai atrás e consegue. Como é que vai pedir coisa para Deus? Deus não é Papai Noel. Então a gente pede o reino, pede o todo, que está dentro da gente. Isso a gente pede, todos os iluminados pediram. A gente pede mais capacidade de perceber a presença, mais luz e mais compreensão. Luz na consciência, se tornar consciente, né? Porque quando a gente pede isso, não tem por que isso ser dado, porque isso já é dado. Isso é o reino, já é dado, é do agrado do Pai dar-vos o reino. É a gente que sobe a frequência por amor e compreensão até sentir essa harmonia. O resto é consequência. Tá certo? O Eckhart Tolle ficou 2 anos de mendigo num parque em Londres praticando a contemplação. Precisa todo mundo virar mendigo? Não, foi a experiência pessoal dele. Contempla a vida, contempla o trabalho, contempla as relações. Não é se melhorar como ser humano. Estou me tornando uma pessoa melhor, eu sou melhor que fulano, fulano é pior. Grande engano. Tem que estar plenamente consciente, que nem a 20ª vez que fala aqui, na página 100 e 105 do Praticando a Presença, que o Joel explica. O Deepak vai explicar isso aqui, e vai ser uma delícia explicar, junto com o Deepak aqui. Que ninguém é melhor que ninguém. Enquanto a gente se considera melhor que alguém, a gente está julgando. E se a gente se considerar pior, está julgando também. Quem? A gente mesmo. Então, enquanto houver julgamento, não tem reino, não tem harmonia nas emoções. Olha que trabalho que tem que fazer, porque a mente vai nos enganar, ela vai emitir o julgamento. A gente não vai comprar a ideia, você entendeu? Isso aqui é ego, né? Desgraçado. Agora eu vivo pela graça. Vai seguindo em frente. Essa situação é muito bem explicada no livro Revolver, lá, com o Jason Statham, que tem lá no YouTube um trechinho curtinho escrito Reflexões acerca do ego. Então a gente pede o reino, a gente não pede coisas. O reino é a harmonia. Com a harmonia a gente vai e conquista o que quer. É tudo possível aquele que crê. Entendeu, dupla fenda? Sai fazendo, não fica esperando cair do céu. É lógico que isso é uma chapuletada, como também foi para mim, né? Mas é uma chapuletada gostosa, é para acordar, é para entender a situação. O campo da potencialidade pura, que pertence ao campo do não manifesto puro. Na verdade, as leis físicas do universo constituem todo este processo da divindade em movimento ou da consciência em movimento. Então, na verdade, as leis físicas do universo constituem todo este processo da divindade em movimento ou da consciência em movimento. Então, a consciência da pessoa que se movimenta, ela se projeta, se manifesta. Ela se locomove na vida. Que essa pessoa nunca escutou esse assunto, ou então está entendendo mecânica quântica de forma rasa, vai entender dupla fenda com seriedade. Puxa vida, é interferência construtiva a situação. Para interferir de forma construtiva, a pessoa tem que estar na harmonia, na felicidade, na alegria. Sai logo das catarses da desgraça. É lógico que esse trabalho não é fácil, mas estuda, aplica, lê o Joel, lê de novo, vê as aulas, medita. A meditação promove isso, a compreensão vem do todo. Quando a pessoa aprende a caminhar na palavra, que isso é científico, não é carolice, certo? A própria palavra, a gente começa a ter insights, o negócio o invisível fala com a gente. Se a pessoa lembrar, né, em alguma situação, de repente ela lembra, né? Vem assim, brota, não foi ela que pensou, brota na mente dela. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E ela fala, mas da onde que veio esse negócio? Com certeza alguma coisa vai acontecer na hora que ela falou aquilo, ou
benesse vai... É lógico que a gente pode fazer isso mentalmente, isso é viver na palavra, até que comece a ocorrer sem a nossa vontade. Isso é a reinterpretação dos problemas, das negatividades, do entorno, da sociedade. Larga a mão de ver telejornal destrutivo. A gente vai entrar em julgamento, vamos facilitar a situação. Não adianta nada meter o pau nos políticos. Né? Quer fazer alguma coisa? Ilumina o candidato e vai lá mudar. Né? Quanto advogado não tem, quanto político não tem, não é possível que não tenha ninguém estudando o assunto, entendendo o assunto. Sobe sorrateiramente lá no poder e muda a situação. Aqui, ó. Quando compreendermos estas leis e as aplicamos nas nossas vidas, podemos criar tudo o que quisermos, porque as leis que a natureza aplica para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela ou um corpo humano são as mesmas que nos podem trazer a realização dos nossos mais profundos desejos. Quanto mais profundo e maior for o desejo da pessoa, maior vai ter que ser a dedicação, maior vai ter que ser o nível de especialização, estudo, e vai ter que ter um nível de vontade gigante, a ponto de dizer, ninguém vai me impedir de realizar isso. É assim que colapsa a onda de forma interferência construtiva. Aí as coisas que forem acontecendo, porque a pessoa tem uma alta capacidade de mobilidade, acontecem por acréscimo. A divina providência providencia o acontecimento da coisa, se a pessoa se locomover, se ela se deslocar. Quando eu falei que a gente ficou uns meses sem aula, né? A gente gravou até a aula 36. Por motivos já explicados, nós ficamos alguns meses sem aula. E quando a aula estava para voltar, eu avisei que o teto ia subir. E o teto sobe a cada aula, né? Agora, vamos passar para as 7 leis espirituais do sucesso e ver como podemos aplicar nas nossas vidas. Mas isso vai ficar para a aula número 3. Toda vez sai desse jeito. Não planeja nada, a gente chega aqui e deita o cabelo.